bem-vindo ao canal Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar aí o nosso terceiro girão de notícias, tem bastante informação para vocês. Vou trazer novidades aí sobre Luiz Amarília, tem mais um centroavante no radar do Vasco, o atacante Getúlio, que pertence à equipe do Avaí. Tem depoimentos de jogadores que já se representaram o Vasco e comentaram um pouco quais são as expectativas deles para a temporada. E vou trazer para vocês também algumas curiosidades dos nossos novos reforços, tanto do Vitinho como também do Yuri Lara. Eu vou chamar a vinheta e após a vinheta eu trago essas e outras informações. E uma informação importante, o Vasco não vai mais passar aquela semana lá no interior do estado do Rio, no Pinheiral. Bom, galera, agora que a vinheta já rodou, vou pedir para tu deixar aquele like marotaço que ajuda a gente bastante. E claro, se for a tua primeira vez aqui no canal, não esquece de se inscrever no canal e ativar também o sininho das notificações. Além, claro, de seguir a gente lá no Instagram, que eu também dou bastante informação por lá. Deixa eu atualizar para vocês uma situação importante no que tange aqui a pré-temporada do Vasco. Hoje teve a apresentação do volante Yuri Lara e o Carlos Brasil, que é o nosso gerente executivo, trouxe uma informação importante quanto à temporada. O Vasco não irá mais fazer uma semana de pré-temporada lá em Pinheiral, no CT que inclusive pertence à seleção brasileira. O Vasco vai continuar no CT realmente lá, Moacir Barbosa. O Vasco vai estar fazendo o day use ali no Sesc, que é bem próximo ali. Ele inclusive agradeceu durante a coletiva a essa abertura de portas que o Sesc deu. Eles vão fazer as utilizações do CT do Vasco e também do Sesc. Então o Vasco não vai mais para o interior do estado do Rio de Janeiro. Beleza? Outra situação também importante, vamos trazer algumas novidades a respeito dos nomes aí, que tem sempre sido ventilado aí para o comando de ataque do Vasco. Luiz Amarília, até o presente momento, ele não conseguiu definir o seu futuro ainda. O Vélez rejeitou a proposta que o Vasco fez, mas ele também não acertou com nenhuma equipe. Inclusive, ele está treinando no CT da seleção paraguaia, nem sequer retornou para a Argentina. Inclusive, um depoimento importante dado pelo empresário do jogador ao canal Atenção Vascaínos. O Luiz Amarília ficou muito triste com a situação. O próprio empresário queria atender muito o desejo de seu cliente, porque ele queria demais vir ao Vasco da Gama. Mas nos moldes que o Vasco ofereceu aí uma proposta para o Vélez, a parada não rolou. Vai que tem uma grande reviravolta aí, o Vasco não consegue centroavante no mercado, o Vélez também não define a situação do jogador, e aí o Vasco retoma a carga, oferece um valor, ou o Vélez acaba aceitando a proposta que o Vasco fez. Futebol, as coisas são muito voláteis e mudam muito rápido. Mas a situação de momento, que a última proposta do Vasco foi rejeitada e o Vasco mira outras situações no mercado. Um nome que surgiu no finalzinho da noite agora, informação divulgada pelos companheiros do Papo na Colina, é do centroavante Getúlio. Ele jogou a última temporada pelo Avaí, inclusive marcou gols no Vasco nessa Série B, o que não quer dizer muito, né, que o Vasco tomou gol de todo mundo, mas enfim. E segundo apurou o Papo na Colina, ele é um jogador que está no radar do Vasco. O Vasco fez uma consulta, mas nesse momento ele está mais para ir ou para o futebol japonês ou para os Emirados Árabes. Ele tem negociações em curso com essas duas frentes. Se a negociação não vingar nem para um lado e nem para o outro, aí pode ser que ele seja um reforço para o Vasco da Gama. Eu não vejo muita graça nesse jogador não. Para ser bem sincero, esses nomes mais periféricos que o Vasco está tentando aí, eu manteria o Daniel Amorim, porque o Vasco está trazendo jogadores aí com o perfil do Daniel Amorim, jogadores mais desconhecidos, e o Daniel Amorim já teve aqui, conhece o clube, está adaptado, teve meia temporada aqui no Vasco da Gama, e o pouco que ele foi utilizado, ele foi útil. Não estou entendendo muito o Vasco nesses nomes aí mais aleatórios. Um Luiz Amarília, um Diego Souza, que foi tentado por o comando de ataque, ok. Agora, nomes como Getúlio, o próprio Zé Roberto, é um jogador que tem uma estrada maior um pouquinho, mas não deixa também de entrar na categoria aposta. Enfim, essas são as novidades que a gente tem aí a respeito da camisa 9 do Vasco da Gama. E dois jogadores foram ao seu Instagram comentar o retorno aos treinamentos no CT do Vasco da Gama. Vou deixar com vocês um depoimento do Gabriel Peck e logo em seguida um do Léo Matos. Início de mais uma temporada. Que Deus nos abençoe. Muito feliz em poder voltar a treinar com meus companheiros depois das férias e da recuperação do Covid. É um privilégio poder representar o Vasco da Gama em mais uma temporada. Desejo sucesso aos novos jogadores que chegaram para nos ajudar nessa missão.
que é recolocar o clube na primeira divisão. Agradeço à direção e à nova comissão técnica pela confiança no meu trabalho. Tenho certeza que será um grande ano para todos nós. Bom, eu vou trazer para vocês agora mais algumas curiosidades aí do nosso novo volante Yuri Lara. Primeira situação que eu vou deixar um depoimento dele aí, se ele já tem sofrido muita pressão nas redes sociais, porque ele vem falando muito que é vascaíno aí, e ele é aquele volante de pegada. A pergunta que foi feita até pra ele, se vai rolar um carrinho aí no Gabigol quando tiver clássico com o Flamengo, e duas situações aí correlacionadas à família dele. Foi vazado aí pelo GE, numa matéria que eles fizeram, que o primo dele passou pelo menos uns 5 anos fazendo campanha na internet pro Vasco contratar o jogador. E uma outra situação também, se a família vai fazer pressão extra aí no jogador, já que todo mundo é vascaíno, como é que é a situação dentro de casa? Se o resultado não vier, ele vai ser cobrado ainda mais por ser membro da família? Eu vou deixar com vocês e o Yuri Lara comentando esses temas. No Instagram só dá isso, né? E eu sei porque eu torcia, né? Então, espero que eu possa agora, dentro de campo, vestindo essa camisa, eu possa tá ajudando, né, o Vasco e possa tá fazendo o meu trabalho da melhor forma possível. Acho que deve ter uns 5 anos aí que ele está aí fazendo algum, né, na internet ali, fazendo com que o Vasco me contratasse. Acho que, sim, a proposta que eu tive do Vasco, muitas coisas já vinha, né, ao meu conhecimento por conta da internet, pelo que aconteceu no Twitter, Instagram, mas, enfim, eu não sei o quanto influenciou, mas hoje eu estou aqui e eu agradeço a ele também, né, e ao Brasil, a todos da direção que confiaram no meu trabalho, né, e eu fico muito feliz de estar aqui hoje. É rigoroso. E se fosse só uma parte da família, estava tudo bem, mas é por parte de pai, por parte de mãe. A maioria é vascaína, então eu tenho que correr dobrado aí. Bom, galera, para finalizar a passagem do Yuri Lara nesse vídeo aqui, eu vou deixar com vocês ele dando o seu depoimento de como era o Yuri Lara na arquibancada quando torcedor do Vasco. Ele vai dar um relato do último jogo que ele viu no Maracanã, inclusive foi um clássico contra o Flamengo, e também, na visão dele, quais são os clubes favoritos para conseguir o acesso para a Série A, e ele vai encerrar a entrevista dele mandando uma mensagem de solidariedade e força para o nosso maior ídolo, Roberto Dinamite. Entendo o lado do torcedor, como você falou, já fui um, né? A minha lembrança de torcida foi, porque quando eu comecei a jogar, não profissionalmente, mas no Olaria, né? Eu não tinha tanto tempo para ir no estádio, né? Por conta dos jogos e tudo mais. Então, mas eu lembro que eu fui no último jogo do antigo Maracanã. Foi o Vasco Flamengo e o Felipe deu uma canetinha, se não me engano, no Borja do Flamengo. E essa é a minha recordação. E eu era torcedor que cantava, né, que apoiava. Mas, como eu falei, depois que eu comecei a jogar, né, eu não tive tanta oportunidade de voltar e tanto tempo de poder ir aos jogos. Mas eu entendo o torcedor, eu sei que se a gente estiver fazendo um bom trabalho dentro de campo, o torcedor vai nos apoiar. Então é com esse foco que a gente vai levar na temporada. Muito difícil você falar de adversário assim, porque Cruzeiro tem Chapecoense, tem Sport, tem Grêmio. Então é difícil falar, mas tem o CSA que também chega, tem o CRB que está lá. Enfim, é muito difícil você citar um oponente agora com uma competição tão difícil como a Série B. Acho que realmente vai ser difícil e não tenho como falar agora quem vai ser nosso adversário. Eu espero que, independente de quem está lá, uma das vagas seja nossa. Desejo profundas melhoras a ele. Tenho uma tia que tem câncer também, está passando pela situação parecida. Que ele possa ficar bem, eu creio que ele é forte e vai dar tudo certo. Pode contar conosco, porque torcida e oração não vai faltar. Bom, galera, e para finalizar o nosso vídeo, gostaria também de trazer para vocês depoimentos de um outro reforço nosso, o Meia Vitinho. Ele vai comentar como é que está sendo aí essa ambientação ao Vasco da Gama. Ele vai revelar que tinha amizade já com alguns jogadores do atual elenco do Vasco. Ficou muito feliz pelas mensagens de carinho que o Paulinho mandou nas redes sociais. Eles foram companheiros de seleção brasileira e também que conhece Zé Ricardo já de longas datas, da época que o Zé Ricardo ainda era treinador de categoria de base e eles se enfrentaram à época quando ele era cria da base do Corinthians. Confere aí. Estou muito feliz, honrado em estar representando esse grande clube.
acompanhei um pouco também da história do clube. Estou preparado para ter acesso à Série A, vim aqui para ajudar e muito feliz, né, em representar o Vasco e, se Deus quiser, vai ser um grande ano para todos nós. Eu conheço muito rede social, com o Lucão, com Laranjeiras, assim, teve muita seleção de base também, então a gente já vinha conversando de antes. Quando eu tive a oportunidade de vir para o Vasco, eu já liguei para eles, perguntei como que era, falou que é muito bom aqui o ambiente e tal, a torcida maravilhosa que apoia nós. Então é muito bom ter esse tipo de amizade no futebol, né? Porque a gente já chega mais ou menos já em intimidade com o clube. Então foi importante para mim essa intimidade com eles desde a época de base. Conversei bastante com o Paulinho, também na época de base, a gente chegou a ficar juntos na seleção brasileira no quarto. E na época ele já me contava um pouco do Vasco, como que era, que, enfim, a torcida que é muito boa. Jogar no São Januário é bom também, que a torcida apoia a todo momento. Então, para eu e ele, a gente tem uma amizade muito grande, cara. Desde a época dos 13, 14 anos, então... O que ele fez no Vasco, eu espero fazer um pouco, né? Porque a história que ele fez aqui foi curta, mas ele destacou bastante e espero ajudar o Vasco da mesma forma que ele ajudou. Muito bom, né? Essa boa-vinda, assim, já chegar, já ter uma boa impressão da rapaziada, do Zé Ricardo, que eu convivi um pouco com ele na base jogando contra também na época. Mas é muito bom, ele me recebeu muito bem, me deixou confortável para chegar aqui e fazer meu trabalho. Bom, galera, é isso. Essas eram as informações que eu tinha para trazer para vocês nesse vídeo. Chegou até aqui, ó, dá essa moral, deixa o like que ajuda bastante. E claro, se for tua primeira vez aqui no canal, não esquece de se inscrever e ativar também o sininho das notificações, porque assim, toda vez que tiver vídeo novo aqui no canal, o YouTube vai te notificar. E claro, tu vai sair aqui muito bem informado, beleza? 1, 2, 3, futebolaço, tamo junto família, e a qualquer momento ninguém volta mais, tamo junto, valeu, fui!